sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal e podcast Gestão Hospitalar by Plínio Túzulo. Este espaço, a gente estará sempre trazendo grandes temas da gestão de saúde no Brasil. O tema de hoje não é menos importante, o melhor de tudo, ele é muito relevante porque ele traz a ótica de quem vivencia a gestão da saúde há mais de 30 anos, que é esse gestor hospitalar Plínio Túzulo. Ele divide com a gente todo o seu conhecimento. Nesse episódio, nesse segundo episódio da nossa temporada, o tema é qualidade na gestão de saúde. É sobre isso que a gente conversa agora e trazendo toda a tua bagagem prática, né? Experiências reais. Mas a pergunta que não quer calar, Plínio, aonde começa a qualidade? No êxito da comunicação intersetorial e também interpessoal na organização hospitalar. É fundamental que essa mística seja o pano de fundo, porque quando você trabalha com processos, e quando se fala em qualidade, nós temos que ter rigidez, nós temos que ter, como eu costumo falar, disciplina tática. É saber como nós temos que nos comportar no campo de jogo, numa linguagem figurada. Então, cada um tem o seu script e tem a sua posição para atuar. Todos os integrantes da equipe, desde a hora que o paciente chega no hospital até a hora que ele sai, ou ambulatorialmente, ou na urgência e emergência, ou na internação, ou no centro cirúrgico, qualquer que seja a unidade a abraçar esse paciente, nós temos que ter, na verdade, rigor técnico, disciplina em relação aos processos e mais, respeito aos fluxos. Conceitualmente, o que é qualidade total? A gente fala tanto desse conceito há muito tempo, mas na gestão hospitalar, como é que isso acontece de fato? Na minha concepção, a qualidade é um misto de disciplina, de conhecimento e bagagem técnica apropriada e de padrão de jogo, porque nós precisamos ter toda a formalização das nossas ações previstas. Processos e protocolos. Processos, protocolos, tudo aquilo que inibe o erro. Informalidade não cabe, né? O jeitinho brasileiro é o maior pecado e é o aspecto mais pernicioso que a gente tem para conjugar essa palavra qualidade. E dentro do hospital isso é ainda mais complexo, né? Por exemplo, a gente sabe que a contaminação pode se dar pelas mãos. Então, quando você tem um protocolo que uma enfermeira, uma técnica, por exemplo, não pode usar o adorno, um anel, isso é muito rigoroso, isso é muito sério, tem um porquê, né? Precisa ser. E a gente tem que tratar esse assunto com obstinação. Não é simples. Quando você migra de uma cultura mais permissiva para uma cultura de rigidez, onde o paradigma de qualidade muda por completo o jeito da equipe jogar o jogo. Então, é muito importante que haja, não é uma doutrinação pela doutrinação, mas é uma conscientização de que para a gente poder exercitar um trabalho que tenha a chancela de qualidade, nós precisamos realmente jogar para o time. Não jogar só para o nosso interesse profissional ou pessoal dentro da organização. A gente precisa saber que o nosso erro vai ensejar o erro de um outro colega, de um outro componente da equipe, que, em última instância, o prejuízo será do paciente. Sempre o benefício ou o prejuízo, dependendo de como isso venha a ocorrer, é para o paciente. E o que a gente precisa entender é que num ambiente de qualidade nós temos que centrar todos os esforços no paciente. O paciente é a pedra angular do processo. Nós não podemos prescindir dessa clareza de que nós temos que trabalhar a favor do paciente. Então nós temos que simplificar o que pode ser simplificado e aí a gente atende um outro requisito que vem colado, que é a humanização, né? Então, quando você está explicitando as coisas a favor do paciente, você está atendendo dois requisitos, qualidade e humanização, que, aliás, é o mote do nosso trabalho nesse ano de 2026, no Hospital do Servidor. Fala um pouquinho sobre isso. Por que criar o ano da qualidade? Porque nós entramos com uma convicção de que nós tínhamos que migrar para um modelo
agora é de rigor técnico, aonde toda a chancela, todo o resumo disso que a gente pode encerrar em qualidade, impõe. Então é uma revisão sistêmica de tudo aquilo que o hospital realiza. O hospital pretende ser muito mais assertivo, muito mais técnico e muito mais também organizado no ponto de vista da consecução das ações multidisciplinares que são desenvolvidas. Agora, veja bem, isso falar é fácil de explicitar isso com essa clareza. O problema é você implementar quando você tem o hospital como uma das organizações mais complexas que se tem conhecimento. Por quê? Porque ela reúne uma série de outras empresas. Então é um trabalho multidisciplinar, onde você está trabalhando com vidas. O nosso papel é errar o mínimo possível, pelo menos essa que é a tese que a gente tem que incorporar, errar o mínimo possível para evitar o evento adverso, para evitar as não conformidades e com isso fazer com que o paciente seja melhor atendido, melhor assistido e o resultado dessa ação seja satisfatório. Qual é o resultado? Tirar as pessoas daquela fase de afastamento da sociedade familiar, num período de internação, resolver os problemas que a ciência nos coloca à disposição, nas diversas patologias que o hospital atende. Então, é muito sério. Quando se fala qualidade, a gente tem que entender que isso é um universo imenso e é um paradigma que precisa ser tratado de forma muito obstinada. A gestão não pode prescindir de clareza, treinamento exaustivo e conscientização da equipe multidisciplinar. Era essa a minha próxima pergunta. Quais os maiores desafios? Conscientizar as pessoas? Olha, isso vem de cima para baixo. Quando os gestores têm a clareza do esforço que vai precisar ser feito para que a gente incorpore esse paradigma de direito e de fato, não só retórico, mas de fato, que a equipe realmente, vamos dizer, responda positivamente em todo esse chamamento, nós vamos ter a valorização profissional muito à flor da pele, o profissional precisa se sentir visto, os indicadores, o trabalho por indicadores, que é o fundamento absoluto, é você medir a performance. O que não se mede, não se gere, né? Lógico. Então, tudo é absolutamente previsto. Agora, existem situações de disciplina tática que eu me imponho e eu sei que eu não posso fazer diferente daquilo que está escrito. Esse é o maior desafio. É fazer com que a equipe jogue o jogo dessa maneira. E aquele sentido de improvisação ou de cada um querer fazer da sua forma não é legal. E aí, com isso, nós não vamos... Se a gente permitir isso de uma forma, vamos dizer, sem nenhum tipo de controle. De controle, obrigado, você se perde. E as coisas voltam a ser do jeito como sempre tendem a ser, na zona de conforto das equipes multidisciplinares. A área de saúde é muito séria. E outra, há de se ter compromissos. O compromisso é com o paciente. Então, o que a gente puder fazer para errar menos, para ter a segurança do paciente estabelecida de forma plena e de conjugar todos os requisitos técnicos da forma como eles estão previstos, isso, se a gente consegue fazer isso, nós vamos alcançar um estágio que a gente pode até ir além da qualidade, que é a excelência. A excelência é muito próximo do erro zero. Né? Na atividade humana, nós, seres humanos, somos imperfeitos e a gente erra. Quem falar que não erra está mentindo ou não está querendo aceitar a realidade da essência humana. Nós erramos.
Erramos na avaliação, erramos às vezes na forma, erramos na concepção. Na comunicação. Erramos na comunicação. Aliás, a comunicação é um fator... É pilar, né? É da um qualidade. pilar desse processo, porque quando as coisas não são claras, elas não acontecem como elas precisam acontecer. Há uma necessidade da comunicação também não ser só informal, muito pelo contrário, a comunicação tem que ser formal, desde as anotações, das evoluções em prontuário e todos os registros que são fundamentais. Quer dizer, isso tudo é um elenco de desafios e um elenco de ações que setorialmente precisam ser perseguidas. Então, o que é que nós estamos fazendo? Elegemos os indicadores, temos uma assessoria de qualidade que está realizando diagnósticos setoriais no hospital. Em cima destes diagnósticos, nós estamos, então, trabalhando as não conformidades. Agora, esse é um processo que começou esse ano, né? E nós vamos, com certeza, migrar isso dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo, se Deus quiser, e o servidor público do Estado vai perceber que o nosso hospital está melhorando cada dia mais. E o nosso compromisso não é outro, senão com essa melhoria e com aquilo que a gente mais deseja, que é dar ao servidor público do Estado a confiança e a certeza de que ele está bem assistido, que ele está bem amparado e que o hospital funciona. É isso, é um esforço conjunto que, inclusive, está sendo feito através da Secretaria de Administração, que está nos dando também toda a condição de trabalhar dessa forma. E não preciso nem dizer, né, da nossa presidência, do Conselho de Administração, que está extremamente sensível a isso e tem nos dado as condições de trabalho. Então, eu estou particularmente satisfeito como vem se desenvolvendo o nosso trabalho nessa mudança de perfil e de paradigma que nós estamos buscando. E é uma evolução contínua, né? Começa, não termina. Quando é que seria, qual seria o ápice da qualidade dentro de um hospital? Seria, por exemplo, um processo, conquistar uma acreditação? Veja. Explica o que é acreditação, para quem não entende, como é que isso funciona. Tudo que você puder fazer no sentido de conjugar essa disciplina tática, essa observância dos requisitos técnicos, a implementação dos processos como eles precisam ser realizados, os fluxos de uma forma consciente, os treinamentos que vão agregar valor à bagagem técnica e também conceitual dos nossos profissionais. Tudo isso tem que ter um jeito de ser medido. E aí o processo de acreditação não é outra coisa senão o reconhecimento de uma agência certificadora, como é o caso da ONA, Organização Nacional de Acreditação, que certifica aquelas unidades hospitalares que estão aptas, que estão habilitadas, porque elas atendem aos requisitos todos que o processo de acreditação impõe. São 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. E isso é um trabalho de médio e longo prazo. Não se acredita uma estrutura hospitalar no estado do dedo. Por quê? Porque você vai mexer intrinsecamente com o comportamento humano dentro da organização e você vai ter que zelar, medir, reavaliar, redirecionar todos os esforços que a gente perceber que não estão conformes e que precisam ser melhorados e modificados. Então, isto exige um pragmatismo absurdo, uma força de vontade abissal, porque se nós tivermos a tendência a recuarmos nas primeiras dificuldades, esse processo não anda. Então, é uma cruzada. Resumindo, é uma cruzada. Qualquer processo de acreditação sério é uma cruzada. Por quê? Porque ele vai ter que mexer com a essência dos nossos queridos profissionais. E vai nos impor, inclusive, limites, que não é cada um faz da forma como a gente acha que deveria ser, não. É como está escrito, é como está formalizado, é como está padronizado.
E o papel do administrador hospitalar nesse contexto é agir quase como um maestro, né, de uma grande orquestra. É bem isso. É você encorajar, é você prover, dar os meios. Motivar. É você motivar, é você mediar, é você ter um peso e uma medida para julgar. E aí os indicadores são fundamentais, porque você vai se respaldar sempre nos indicadores. Não vamos deixar um critério subjetivo de avaliação. Não, é objetivo. O que o indicador revela precisa ser trabalhado. Se o indicador não está legal, nós vamos ter que melhorar o indicador, né? Então a gente tem um cabedal a necessidade de a implementação de uma série de esforços e, ao mesmo tempo, isso tudo ser bem avaliado, bem analisado e bem acompanhado. É por isso que tem que ter um núcleo de qualidade, onde é um organismo onde tem assento todas as principais lideranças do hospital, desde a direção até as linhas de coordenação e supervisão. Ao mesmo tempo, você precisa ter uma estrutura ágil de comunicação, e de treinamentos e de fomento de ações que possam agregar valor à equipe multidisciplinar e, ao mesmo tempo, ao paciente. O paciente tem que ser beneficiado. Não há sentido de se fazer qualquer processo dessa natureza se o benefício não recair sobre o paciente. E quando você fala em paciente, é um ponto que a gente às vezes esquece nesse jogo, é o papel do familiar, né? Principalmente em internações, por exemplo, que são períodos mais longos de assistência, a presença do familiar, o relacionamento com esse familiar dentro do hospital, isso também é um processo a ser trabalhado com muito cuidado, né? Nós latinos, especialmente, nós temos traços culturais e o relacionamento é muito mais próximo, muito mais caloroso do que é com o saxão, com o germânico, com o oriental, que têm culturas mais frias, culturas né? mais, exatamente. Então, esse problema dos acompanhantes no hospital realmente é um problema. A gente sempre fica num dilema, porque se você for ver o benefício do serviço, o acompanhante atrapalha em determinadas situações. Eu não quero polemizar nada, mas eu estou colocando a coisa de uma forma muito técnica. Se você for olhar critérios de cada unidade, tem unidades que não poderiam ter acompanhante, né? Até por um controle em prol do paciente, dos processos. Questões de infecção, isso, etc. Exatamente. Né? E aqui é muito difícil. Às vezes não é um acompanhante. É a família. Então, isso no nosso dia a dia é um trabalho muito cansativo até. Você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. A equipe se depara com situações. Cada paciente é uma individualidade. Não dá para a gente nivelar tudo, né? A gente tem que entender as nuances. Então, exige um jogo de cintura. Agora, não é tão simples. Pela legislação, você tem acompanhante, é obrigatório para idosos, para crianças e para pessoas que tenham dificuldade de locomoção. Então, isso tem que ter... É por lei, né? É por lei. É legal. Então, eu tenho que ter todo o aparato para poder satisfazer isso. Quando eu tenho internações em UTI, não tem como ter acompanhante, mas é uma luta, porque muitas pessoas tentam, né, acompanhar. E a gente entende, como seres humanos que somos, a gente entende perfeitamente. Mas se a gente tem que ser pragmático e zelar por cabedal maior, pela segurança do paciente, a gente tem que ser implacável. E muitas vezes isso nos traz muitos problemas. Mas, enfim, faz parte. Qualidade é complexo, né? É muito complexo, não é uma coisa tão simples. Falar é muito fácil. Agora, fazer isto que eu estou dizendo exige muito jogo de cintura, conhecimento, estratégias.
Porque eu tenho que ter estratégias para poder driblar as diversas dificuldades, mas chegar lá no objetivo que a gente quer. E Plínio, para a gente encerrar, qual o futuro da qualidade dentro da gestão de saúde? A gente sabe que a tecnologia é presente, que até a inteligência artificial que hoje já permite a celeridade de muitos processos, né? Ajuda médicos em laudos, em prescrições, equipes assistenciais também administrativas usam a IA, por exemplo, para acelerar procedimentos. Mas qual é o futuro da qualidade? Passa pelo humano, pela humanização, pela junção da tecnologia na celeridade com a humanização? Qual é o grande futuro a ser perseguido na qualidade? O que vem pela frente ainda para nós é um pouco árido em termos de tecnologia, mas eu vou dizer para você o seguinte, hoje nós estamos num nível em que nós não temos ainda a plenitude do conhecimento de como vai ser, como serão os nossos hospitais. Na China já existem experiências totalmente robotizadas. Então, imagine você ser cuidado por uma máquina, que é o robô, né? E isso é real. Não tô Erro falando... zero, mas emoção zero Justamente, também. Justamente, aí é que eu ia chegar. Exatamente aí. A gente vai, quando você substitui a mão humana pela máquina, você elimina a chance do erro. As cirurgias robóticas mostram isso, que o índice de resultados positivos é muito maior do que na mão humana, por N razões. Agora, não substitui o médico. Não substitui o médico. Quer dizer, a segurança que eu tenho em conversar com você, que se você estivesse como médica cuidando de mim, essa troca de informações, eu entender o que está acontecendo, o robô ele vai se limitar a padrões, a estereótipos que já estão programados dentro daqueles requisitos que você apresenta, ele vai te falar. Mas não é longe do alcance eu poder botar isso dentro de uma realidade futura. E nessa realidade complexa, o administrador hospitalar continua do jogo, né? E precisa cada vez mais se reciclar. Porque o que é verdade hoje, necessariamente poderá não ser amanhã. A única certeza é a mudança. A única certeza é que nós temos que mudar. E o nosso tempo, agora, o século XXI, talvez na história da humanidade, o que mais mudanças de curto prazo apresenta. E transformações que, em termos de tudo... É o que se chama o espírito do tempo, né? O Zeitgeist é totalmente disruptivo atualmente, né? A gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que nós vamos ter que mudar. E aí que é mudar importante. Todo dia. Muda-se todo dia, o paradigma é outro, a gente tem que sair da zona de conforto. Isso mexe com ansiedade, porque quando você desconhece o que vem pela frente, dá uma sensação de insegurança, mas seja como for, persistência, obstinação e a capacidade de entender que cada momento é um momento e que a gente tem que se reinventar à medida de que as necessidades nos obriguem, porque só é assim que a gente chega aonde a gente precisa chegar. Muitas vezes a gente vai ter que até uma forçação de barra em relação a conceitos que a gente hoje defende e valores que a gente defende, de repente tem que mudar tudo, porque logicamente a conjuntura, o cenário é outro. Qualidade, em suma, é reinvenção também. Eu acho que sim, e a gente tem que se autodesafiar diariamente. Plínio, obrigada. Tuas reflexões trazem grandes insights e uma certeza mesmo de que a gente precisa estar sempre evoluindo. E evolução com conhecimento é a proposta desse canal. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ativa o sininho que a cada 15 dias a gente traz novos conteúdos. A gente te agradece, vamos ficando por aqui hoje, mas tem mais por aí. Fique conosco.